ao The Corporate Talk Brasil, o seu canal de troca de experiência e conhecimento no mundo de negócios. Eu sou o João Alípio, da JSC Treinamento e Consultoria, e tive o prazer de receber o convite da Carolina Porto para participar dessa iniciativa de trocar experiência com pessoas muito bacanas. E falando em pessoas muito bacanas, hoje eu estou aqui com Antônio Martini Neto, um profissional muito experiente do mundo da experiência do cliente. E eu vou pedir para o Martini se apresentar, dar um breve resumo da carreira dele, para a gente conhecer a pessoa extraordinária que a gente convidou para esse encontro. Martini, obrigado por aceitar o convite. Conta um pouco da tua experiência para a gente. Bom dia, João, tudo bem? Bom, prazer estar com você. Dispenso a palavra extraordinário aí, mas tudo bem. Então, falando um pouco sobre mim, tenho 64 anos, 33 de Embraer, sou pai de 2 filhos, 2 netos maravilhosos, e nesses 33 anos de Embraer, eu basicamente estive na área de relacionamento com o cliente, independente dos diferentes focos, desde então até hoje, mas sempre trabalhando nessa área, inclusive sendo responsável no final da minha carreira já a ser o responsável pelo apoio a outros clientes na Europa, Oriente Médio e África. Depois, responsável pelo suporte à aviação de defesa, a parte mais técnica do ambiente. Enfim, passando aí por vários processos, apoio ao desenvolvimento de aviões, que foi uma experiência muito bacana, ter apoiado o desenvolvimento de aeronaves com o olho do cliente, né, tentando levar o olho do cliente para dentro do projeto. Enfim, tem aí uma série de diferentes responsabilidades ao longo desse tempo. E eu gostaria de dizer que, com isso, a gente ganha tanta experiência, né, que um dia a gente quer compartilhar, né? E aí eu escrevi o livro, O Poder da Empatia, que passa por aspectos importantes no relacionamento com o cliente que eu acredito são pilares para um empreendedorismo sustentável. Excelente, Martini. Uma coisa que, e dando uma estudada no seu currículo, né, pelo LinkedIn, me chamou a atenção, assim, eu vi que desde engenheiro até como vice-presidente da Embraer, sempre teve o termo suporte nos seus cargos. Mas me chamou a atenção que em alguns momentos era suporte ao produto, outros era suporte ao cliente, e no final era suporte ao produto e cliente. Me explica um pouco isso. O que é esse termo suporte e a diferença entre suportar o produto e suportar o cliente? Se é que existe diferença, é claro. Não, boa, a pergunta é ótima. Na realidade, sim, existe diferença, mas vamos começar um pouquinho com a evolução da maturidade, né, desse termo, do tratamento do cliente, né? Eu me lembro, quando eu entrei na Embraer, em 85, eu fui contratado pela área de assistência técnica. Perfeito. Na época era basicamente a caixa de ferramenta e vamos lá, vamos ver o que o avião tem de problema, vamos tentar ajudar. Acontece que a empresa, conforme ela vai crescendo, se desenvolvendo, se tornando mais robusta, entendendo melhor o ambiente em que ela opera, ela vai percebendo que não dá para você ficar no nível inicial de assistência técnica, e você começa a entrar numa evolução natural de conhecimento, onde você começa com o suporte ao aeronave, depois você melhora percebe que não dá para parar no suporte ao avião, você tem que também suportar o cliente, apoiar as atividades do cliente. Aí, de repente, você percebe assim, não, peraí, não é isso. Eu tenho que trabalhar com o relacionamento com esse cliente, entender o cliente, as suas dores, aonde que ele, de fato, o que ele faz com o seu produto para ele ter sucesso, e aí você começa a querer ser cada vez mais íntimo do cliente. E essa é a grande solução, digamos assim, dessa relação empresa-mercado, né? É você ser íntimo do seu cliente. E aí a empatia ela vem naturalmente, né? Quando você
íntimo de alguém, você vai se colocar no lugar dessa pessoa, vai tentar compreender o que ele sente, o que ele precisa para que ele tenha sucesso, né? Então, isso você faz tanto na intimidade quanto conversando com ele, entendendo dele o que acontece. Então, esse ciclo é uma sequência de maturidade, né? A Embraer já chegou nesse nível, já está nesse nível bem desenvolvido de relacionamento íntimo com seus clientes, e isso é muito legal porque demonstra o interesse que a empresa tem no cliente, né? No interesse que tem, não só porque vai vender mais aviões, mas o interesse genuíno mesmo de ver o seu cliente com sucesso e também até sentindo orgulho de ter comprado o seu produto, de ter o relacionamento contigo, né? Perfeito, muito bacana. Você fez um comentário rápido que eu achei bem interessante, eu queria explorar. A gente pensa muito na atividade de suporte depois que você entrega o avião, do que o cliente está usando, como você disse, pode ser assistência técnica, né, quebrou, voltar, ou manter alguma coisa. Mas você falou de trazer essa experiência para o desenvolvimento antes do produto existir. Fala um pouco disso para a gente. Como que a experiência de campo pode ser incorporada num produto que não existe ainda? Rapaz, isso hoje é vital para o desenvolvimento não só de avião. Avião, tudo bem, avião é um produto muito complexo, né? E, portanto, você tem que prestar atenção em muitos detalhes. Mas, mesmo que não seja um avião, que sejam produtos mais simples, ainda assim, você está fazendo esse produto para o cliente, não é para você. Então, o foco não tem que ser você, tem que ser o usuário. Qual é a melhor maneira, como é que o usuário vai usar melhor o seu produto, como o usuário vai ter menos problema com o seu produto, como que ele pode fazer melhor uso do seu produto. Então, isso tudo, você não pode adivinhar, você não pode achar que, você tem que perguntar para ele, você tem que trazer ele para o seu ambiente de desenvolvimento e desenvolver o produto junto com você. Então, no caso que eu citei rapidamente a nossa participação, ela teve uma primeira participação, e aí tudo volto para a maturidade, né? No primeiro momento, que a gente já estava inserindo um pouco do olhar do cliente para dentro do desenvolvimento, isso foi na época do 145, do RJ 145, era um grupo nosso, da Embraer, que nós estávamos lá dentro do desenvolvimento da aeronave e levando para dentro o olhar do cliente para esses processos. Depois a coisa evoluiu e os Embraer E2, E1, etc., de hoje, eles têm já a participação direta do cliente mesmo, ele mesmo, com as suas equipes, ajudando no desenvolvimento disso, né? E aí, vamos lá, o porquê dessas coisas? Bom, primeiro porque você está acertando melhor o produto final, né? Óbvio, né? O próprio usuário te dando as dicas lá de como seria melhor você fazer certas coisas no produto. Mas também lembrando o seguinte, tudo que você deixa de fazer ou faz mais ou menos durante o desenvolvimento, você vai ter que refazer lá na frente. E o refazer lá na frente é muito mais caro do que fazer a primeira vez bem feito. Bem interessante, hein? Isso é uma condição assim, e é muito claro, existem números no mercado que falam sobre 1 para 100, 1 para 1.000, 1 para 10.000, da despesa que você tem, do custo que você tem no desenvolvimento e depois no custo que você tem para corrigir. Isso sem considerar os impactos colaterais que pode trazer um problema como esse na vida do cliente, e aí, de repente, você é prejudicado não só porque você está gastando muito dinheiro, mas você vai perder uma conta de um cliente, vai perder uma venda, e tudo isso é extremamente impactante para um produto complexo como é o avião, mas também vale para outros tipos de produto. Bacana. Eu vi que, na tua experiência, você participou de mercados que me parecem bem diferentes, né? Você tem o produto comercial, que é o cara que compra o avião e usa como uma ferramenta, como se fosse uma máquina. Você tem um executivo que tem uma característica, e você também teve no mercado de defesa.
muda muito a percepção, necessidade, esse relacionamento, experiência, conforme esses mercados? Você pode dar um exemplo como que muda isso? Então, é complicado falar sobre isso, porque, primeiro, que são diferentes personas, né? Você tem a aviação comercial com uma organização enorme por trás para fazer aquilo acontecer, então cada um tem uma responsabilidade bem específica, e às vezes até essa hierarquia, por vezes, até atrapalha um pouco o processo de chegar de resolver um problema. Você tem a aviação executiva, que é o oposto, em que você tem o dono do avião, você tem o piloto, eventualmente alguém responsável pela manutenção. Então, as decisões são muito mais rápidas e as decisões, por vezes, não são tão... são mais passionais até do que voltadas para a razão. Então, essas coisas você precisa levar em consideração no momento em que você está se relacionando. São diferentes pessoas com diferentes expectativas. No entanto, é bom que se diga que em qualquer um desses ambientes, o cliente espera que você esteja lá com ele, ajudando ele, seja o que for. Pode ser uma empresa super organizada, ou uma coisa mais simples, ou a defesa, que também é ultra hierarquizada, né? Mas todos eles têm a mesma expectativa. Entenda o que ele está dizendo, ouça o que ele está dizendo, haja de forma a resolver a situação em que ele se encontra. Isso não muda. Não é de alguém pode falar, mas lá na defesa é mais... Não é. Eu tive a experiência de estar junto com os líderes da Força Aérea Brasileira, onde a gente percebe a necessidade é a mesma de qualquer outra empresa comercial. Ele precisa ter aeronave disponível, ele precisa ter aeronave em condições de fazer as missões que elas são supostas de fazer. Portanto, essa parte é igual para todos eles. E se você se concentrar em entenda o business do cliente, entenda o foco do cliente, você vai estar com meio caminho andado. E não é foco no cliente. Você tem que entender o foco do cliente, certo? Perfeito. Porque é onde, para ele, é necessário. O que o business dele precisa para ter sucesso, para atender a missão, no caso da defesa, para fazer um voo de A para B direitinho na comercial, para fazer aqueles voos em cima da hora da aviação executiva, onde as coisas estão todas prontas, ou um apoio aonde ele precisa e que na aviação executiva ele não tem a estrutura dele, então você precisa ter uma estrutura para apoiá-lo. Mas o cerne da questão é: entenda o que ele precisa, ouça e atenda. Entendi. Eu estaria errado em interpretar que essa mudança, que parece gramatical, mas você já mostrou que é bem profunda, de foco no cliente, do cliente, né? O foco que o cliente tem é a base do que você chamou de empatia, que eu estou até com o seu livro aqui. Essa aqui é a versão em inglês, você tem uma em português, né? Tem em português. Só mostra a pessoa assim, não é aqueles livrinhos de bolso curtinho, é um livro assim, parrudo mesmo, de volume. Vale a pena ser estudado. Fala para mim, então, dessa questão da empatia, porque muitas vezes, quando a gente ainda mais está falando com engenheiro, mundo aeronáutico, parece que é uma coisa muito técnica, e empatia é uma coisa 100% humano para humano, né? Então, a gente vem dizendo já há muito tempo que o relacionamento com o cliente, ou, vamos usar o termo anterior que você usou, o suporte ao cliente, etc., ele tem que ser humanizado. Por quê? Porque são humanos que estão lá na interface, que vão tomar as decisões e que vão executar aquilo que tem que ser executado. E, para isso, você está lidando com um humano. Então, qual é a grande chave? É ser empático, é se colocar no lugar dele, é tentar entender o que ele está sentindo naquela hora e por que ele está sentindo aquilo. E, com isso bem entendido, quais seriam as melhores ações para que ele possa suceder naquilo que ele precisa, né? Então, a empatia ela tem que estar na formação das pessoas
E eu diria mais. Agora eu vou fazer um paralelo aqui, tá, João? Perfeito. Se você me permite. O ser empático, ele é a vida, né, João? A vida de casal, você tem que ser empático, a vida com os filhos, você tem que ser empático, a liderança da sua equipe, você tem que ser empático, senão você não sucede, você não consegue tirar o melhor das pessoas se você não pratica a empatia, né? Então, a transferência disso para a relação com o cliente, ela é natural, porque ela tem que começar lá em casa mesmo, na sua própria empresa, nas relações interdepartamentais, por exemplo, porque a área de suporte e serviço ao cliente, ou de relacionamento com o cliente, ela é uma das, talvez a área que mais necessita de apoio de terceiros e de quase todos os departamentos da empresa. Se você for mapear os processos, quase todos os departamentos, em algum momento, eles aparecem nos processos de relacionamento com o cliente. E essa relação interdepartamental, ela só funciona bem se os valores estiverem alinhados, se a cultura estiver alinhada e se as pessoas forem empáticas. Com esses pilares bem definidos e bem trabalhados na empresa, você consegue ter sucesso nas suas questões, aqui no nosso caso, mais voltadas para o relacionamento com o cliente. Interessante. E a gente está falando, então, empatia, assim, é de ser humano para ser humano. Hein? A gente focou muito no ser humano cliente. E quando eu olho para dentro da empresa, o ser humano funcionário, como é que isso fecha esse ciclo? Olha, total, né? Porque, vamos lá, vamos fazer os vários seres humanos que você vai se relacionar internamente. O primeiro, a sua equipe. Tá? Você precisa fazer com que a sua equipe tenha uma performance boa, né? Atenda bem os clientes, assim por diante. E você só vai fazer isso se você entender a sua equipe, se você entender cada um dos seus colaboradores, de você se colocar no lugar de cada um deles nos diferentes momentos das vidas deles, né? E cada um é cada um. A gente não pode generalizar. Isso não pode ser pasteurizado. Não existe uma solução única. Existe a solução para cada um. Então, você tem que ser empático com cada um deles para entender o momento de vida de cada um e você poder, assim, ajudá-lo naquilo que for necessário para o fim, de todo o processo, que é transportar isso para o cliente. Se você não faz isso, o que acontece? O seu colaborador, ele meio que ele vai ser um espelho para o cliente, ou seja, tudo aquilo que eu trato, ele trata o cliente. Se eu tratar mal o meu colaborador, ele vai tratar mal o cliente. É natural que isso aconteça. Se eu não respeitá-lo, ele também vai transferir parte disso para o cliente. É inconsciente, mas acontece. Isso vale, então, para os colaboradores. Quando eu vou para os outros relacionamentos, outros seres humanos da empresa, e eu tenho necessidade de apoio deles, né, funciona na mesma medida, porque eles têm as responsabilidades deles, eles têm as metas de trabalho da produção, da engenharia, não é? Do comercial, cada um deles tem a sua meta para atingir, aí de repente eu preciso do apoio deles. Como é que isso acontece? Acontece alinhando cultura, alinhando valor e principalmente entendendo a situação e chegando numa solução de compromisso dos dois lados. Então, a empatia trabalha também bastante internamente, não só com o cliente. Você falando, eu estava lembrando uma história da Embraer. O Phenom 300 acho que foi o primeiro jato pequeno que a Embraer fez, não foi? Foi. Já tinha... eu lembro de uma história, logo que ele foi lançado, que um casal comprou, naturalmente casal de alto nível, né? E meio que deu uma volta ao mundo, e como que era uma novidade, o pessoal do centro de atendimento meio que monitorou e acabou criando uma relação muito além da... Você pode contar essa história? Eu conheço ela assim muito de cima. Foi bacana, porque obviamente que é uma questão diferente, né? Alguém resolve dar a volta ao mundo com a sua aeronave, mas a Embraer, como ela já estava nesse momento com o entendimento e a maturidade do relacionamento, de como se relacionar já num nível mais elevado, ela fez o que é natural se fazer quando você chega nesse nível de maturidade. Não foi nada forçado.
Ah, você vai fazer um... Me passa a sua rota. Passou a rota. A Embraer mapeou a rota dele inteira. Garantiu que em cada ponto que ele estivesse pousando, que ele tivesse condições de ser apoiado, porque, obviamente, numa viagem desse tamanho, mais dia, menos dia, ele vai precisar de apoio. Dificilmente você não consegue fazer tudo isso sem precisar de alguma ajuda. Mas a Embraer, ela entendeu e falou, não, peraí, vou te apoiar. Eu tenho estrutura no mundo inteiro, só vou, obviamente, me adaptar e me estruturar para que você tenha a sua melhor experiência. E essa foi a chavinha. O cliente ter a melhor experiência com o seu produto e com o seu serviço. Não só com o produto, mas com o produto e serviço. Né? Na medida em que você constrói esse link entre produto e serviço, você deu o nó que você precisava para criar uma relação de fidelidade com o seu cliente, né? E foi assim que a Embraer fez e, poxa, teve super sucesso, mas, de novo, que não fica aqui que foi uma coisa especial. Não, foi a maturidade da empresa e apoiou também outros clientes em situações similares, talvez não tão complexas, mas do mesmo jeito, né? E dando sempre aquela sensação de apoio único, de apoio para aquela pessoa, por quê? Porque ela é íntima daquela pessoa, então ela sabe exatamente o que ela precisa. E esse é o caminho das pedras. E você falou essa questão da evolução da maturidade. Você começou com uma assistência técnica, né, que a gente pensa até numa lojinha, né, onde o cara vai levar um avião gigante, uma coisa assim, parece assim, até um nível de relacionamento íntimo, como a história que você acabou de contar. Quando a gente pensa nas pessoas e um líder bacana como você vê uma evolução. Mas como é que você faz essa maturidade para, digamos assim, o nível, o board da empresa, os diretores da empresa, né, os vice-presidentes, como é que esse pessoal consegue ganhar essa maturidade? Como é que foi isso? Assim, passa por uma coisa que você tem dúvida para que serve o suporte é para vender avião, o suporte é para vender o produto, o suporte é para criar a imagem da empresa. Como que foi essa evolução no nível mais empresarial? João, esse é um ponto interessante, porque, óbvio, e não adianta que eu querer dourar a pílula, de que as coisas aconteceram super, super fáceis, e que, pô, veio lá uma fada madrinha e, né, apontou para todo mundo, a partir de agora vocês adoram os clientes. Não é assim que a coisa funciona. Tanto é que eu falei do nível maturidade, ou seja, a empresa precisa ser madura, precisa ir crescendo em sua maturidade, e quando eu falo empresa, são os pequenos indivíduos até os grandes indivíduos. E não adianta, por exemplo, um setor estar mais envolvido, outro muito menos, porque uma hora vai dar os conflitos. E não é uma coisa que se resolvia, vamos falar diferente, tão rapidamente no passado. Hoje em dia, esses conhecimentos, essas experiências estão um pouco mais claras no mundo corporativo, né? Não que isso queira dizer que está todo mundo super desenvolvido, mas pelo menos existem muitos exemplos bons de corporações que chegam nesse nível de maturidade. As que não ainda atingiram, elas hoje em dia não precisam passar por exemplo, a Embraer demorou, vamos lá, 20 anos, 30 anos, no mínimo, para chegar nesse nível de maturidade, certo? Hoje em dia, essas outras, as empresas mais novas, que queiram chegar ao nível de relacionamento íntimo, como a gente está descrevendo para a Embraer, não precisa dos 20, 30 anos. Por quê? Porque outra coisa boa que a Embraer fez, e não só a Embraer, como outras empresas, criou profissionais no ramo que hoje podem ajudar essas empresas a acelerar esse processo. Aqui eu estou fazendo um pouco de propaganda de mim mesmo, mas na realidade é isso, ou seja, são profissionais que tiveram essa experiência toda, viveram tudo isso, e que podem ajudar outras empresas a chegar nesses níveis um pouco mais rápido do que os 30 anos, 20 anos que a Embraer demorou.
né, que ela construiu foi no dia a dia lá, doendo pra caramba. Então, isso é um ponto. Falando sobre, que você citou a parte de liderança de uma empresa, né? No caso da Embraer, e hoje seria a mesma coisa para todos, tem que haver um trabalho de change management muito forte. Não é algo que você faz assim, vem lá o CEO, fala, amanhã todo mundo vai gostar do cliente, né? Não é assim também. Existe, e você sabe disso, e as pessoas que estão nos ouvindo também devem conhecer dos processos de change management, onde você precisa, de fato, criar um programa de propriedade, de senso de propriedade dessa nova cultura, de todos sentirem que são responsáveis por aquilo que está sendo proposto, né? Então, isso é extremamente importante. No caso da visão cliente, é muito importante, porque ela historicamente não é o item número um na agenda da liderança. Não é, historicamente não é. Historicamente, você vê o financeiro, você vê o comercial, daí vem a produção ali no terceiro nível, e para que o cliente passe a ter o mesmo nível de agenda de um comercial, de um financeiro, precisa de um trabalho forte de change management, onde toda a liderança precisa comprar essa ideia, vender isso para todo mundo e passar a não só a falar, mas também a agir dessa forma. E aí, aonde que está o pulo do gato, então, para as grandes empresas? É colocar o cliente no meio da gestão. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer decisão que seja tomada pela empresa, seja ela uma decisão comercial, financeira, executiva, de apoio, de relacionamento, ela vai levar o cliente sempre em consideração, ela vai ouvir o cliente, ela vai entender os impactos do cliente naquela decisão e, portanto, vai tomar a melhor decisão para o cliente. Obviamente que ela é equilibrada com o que você pode fazer, o que é viável ser feito, mas ela levou em consideração o cliente. Isso são empresas centradas no cliente, onde o cliente tem a voz forte para a influência dos demais processos. Muito bacana, Martini, você falou bastante sobre o impacto assim, de uma mudança, transformação na empresa, né, com um foco na liderança. E se eu pensasse agora, para ir para o encerramento do nosso bate-papo, um jovem, um cara que está lá, digamos assim, na assistência técnica e ele quer ter uma visão de futuro, em 30 anos de carreira, ele quer ser bacana como o Martini, vice-presidente de uma empresa líder mundial do seu segmento. Que dicas, que recomendações você daria para essa pessoa ao longo da carreira? O que você traz de mensagem para o ser humano, né, que está te ouvindo aqui e quer ter tanto sucesso quanto você teve? Olha, João, vamos lá. Primeiro, independente se é no serviço ao cliente, se é na engenharia, se é na compras ou se é o empreendedorismo pessoal, eu acho que a pessoa precisa ter muita resiliência. A pessoa precisa ter muito foco. A pessoa precisa ser disciplinada, precisa ser respeitosa, empática, e ela precisa ter muita energia para ela tocar o seu negócio. Ou seja, eu quero ser o melhor executivo de uma empresa, então trate de se cuidar, trate-se de se formar, trate-se de tentar entender, compreender e crescer com tudo que tem hoje disponível no mercado para você ser o melhor naquilo que você quer fazer. Não espere pessoas virem jogarem programas de formação ou treinamento no seu colo. Não espere que alguém mande você fazer alguma coisa. Você tem que se apropriar da sua carreira. Ser dono da sua carreira é o ponto fundamental de todo esse processo. Você é o dono e só você sabe exatamente o que você precisa e quanta energia você precisa colocar. Se você tiver isso tudo, se você tiver essa energia toda e esse foco todo, muito dificilmente você não vai ter sucesso
naquilo que você está procurando. Você pode até desviar o caminho ao longo do tempo, que ninguém tem certeza do que vai acontecer no futuro, e o futuro a Deus pertence. Então, às vezes, você está numa área desenvolvendo assim, de repente, se você vislumbra outras coisas bacanas para fazer e você resolve fazer. Mas tudo isso aconteceu porque você primeiro se esforçou num dado lugar. Então, é esforço e é o no pain, no gain. 95% de transpiração, 5% de inspiração. Isso é o que todo mundo fala, o que os grandes gurus um dia disseram, e não é nada diferente disso. Muito bacana. Martini, onde que o pessoal encontra teu livro? Então, vamos lá, deixa eu fazer um pequeno Merchandising aqui do livro, né? Então, aqui está a versão em português, né? Que é igualzinha, só feito em português. Antes de falar de onde você encontra, eu só queria falar o seguinte: ele tem capítulos bastante. Eu tentei fazer uma leitura leve, não complicada, mas o que eu acho que ele tem um diferencial com relação a outras publicações similares é que ele é extremamente provocativo e reflexivo. Em todos os capítulos deste livro, em todos os artigos que o leitor vai encontrar, existem perguntas bastante provocativas e reflexivas, e existem provocações para que você pare e pense. O que eu entendi disso que eu acabei de ler? Onde é que eu posso aplicar? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Então, ao longo dos diferentes temas dessa literatura, você vai encontrar o tempo todo questões onde eu chamei de jornada da reflexão e ação, aqui, ó, onde você está sendo questionado a respeito daquilo que foi dito. E eu acho que isso é, de fato, um diferencial, porque ninguém vai ler um livro desse como ler um romance. Se ele está lendo um livro desse, é porque está querendo agregar alguma cultura, está querendo aprender um pouco, né? Então, a melhor maneira de aprender não é simplesmente ler, é parar e ver o que eu, de fato, absorvi dessa leitura. E aí, para ajudar isso, eu criei aqui uma série de momentos de reflexão. Muito bem. Isso dito, o livro você encontra tanto na Amazon quanto no Mercado Livre, tá? Ambos inclusive o em inglês também, só que o inglês está na Amazon.com e o em português está na Amazon.com.br e esse no Mercado Livre. E, na realidade, você pode até encontrar isso, porque você pode passar pelo meu site, né? Que é www.martiniconsultingltd.com, e lá dentro vai ter também o link que vai te levar exatamente para a compra, aquisição do livro, ou até para entender um pouco mais daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que as coisas têm sucesso. Então, o site também ajuda você a caminhar um pouco nesse tema que nós acabamos de discutir aqui. Excelente, Martini. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar com você, e eu queria convidar todo mundo que está aqui nos ouvindo, né, para deixar as dúvidas, comentários, curtir, principalmente compartilhar com outras pessoas a quem esse conhecimento possa ser útil. Então, contato para o livro, você já deixou, nos comentários a gente pode repassar para você. Você tem algum ponto de contato? É no site? Como é que você gostaria, se alguém quiser conversar com você? Se alguém quiser conversar comigo, através do site ele vai conseguir chegar em mim. Então, mas de qualquer maneira, o meu e-mail é martini@martiniconsultingltd.com. Esse endereço está lá também no site. E eu estou no próprio livro também tem isso, ou seja, para quem adquirir o livro vai ter todos os contatos lá. Estou disponível para conversa, eu acho bacana a gente trocar ideias, então, se alguém quiser trocar ideias sobre algum tema, estou completamente aberto aí a participar dessas conversas, desses debates, porque nós temos que defender, e eu gosto de defender esse tema, né? Vamos colocar o cliente no meio da nossa vida, no centro das nossas organizações. E aí, com isso,
eu tenho certeza que a gente atinge a excelência no relacionamento com o cliente. Perfeito, Martini. Muito obrigado pela colaboração, um papo muito descontraído e gostoso. E convido o pessoal a nos seguir e em breve teremos mais entrevistas bacanas como essa. Obrigado, Martini. Até logo. Obrigado, João. Agradeço a oportunidade. Espero que tenha agregado ao seu grupo essa conversa e estamos aqui disponíveis. Grande abraço. Tchau.